pessoal. Enquanto nós falarmos de Gênesis, Deus está nos concedendo muita graça. Tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, o livro de Mateus, o coração das pessoas sempre fluía da mesma forma. Por isso, através de Gênesis, o coração, quando a gente vê o coração das pessoas da época de Noé, a gente pode perceber fortemente que essa é a imagem do nosso coração. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quando a gente vê cuidadosamente a Bíblia, está escrito assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como Noé podia ser justo? A Bíblia está explicando essas coisas exatamente para nós. Um dia eu li o livro de Romanos. Em Romanos, capítulo 3, está escrito: não há justo nenhum sequer. E está escrito depois: não há quem busque a Deus. E depois está escrito que não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Mas como Noé pode ser justo? Então, desde Gênesis até Apocalipse, lendo a Bíblia, eu pude ver que dentro da Bíblia há algumas coisas importantes que ela quer nos falar. A Bíblia fala que todas as coisas que Deus faz é perfeito e agradável, mas tudo que o ser humano faz é sujo, mau e imundo. Então, vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 23, o que está escrito? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos os homens, pois todos, quer dizer, não diz alguns, mas todos os seres humanos cometeram pecado. Ou seja, não há nenhum que seja justo. Mas quando a gente vê em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o resultado do versículo 23 é de que eles não conseguem alcançar a glória de Deus. Mas o resultado do versículo 24 é que foram justificados por sua graça. Então, o resultado de Romanos capítulo 3, versículo 23 é que nós terminamos como um ser humano pecador, sujo e mau e não podemos alcançar a glória de Deus. Mas o final do versículo 24 é que não falta nada para a gente poder ficar diante de Deus, porque nós nos tornamos justos. Um dia, lendo a Bíblia, eu me encontrei com um advogado. Esse advogado veio me procurar na minha casa. E eu comecei a pregar o evangelho para ele.
E eu falei para ele, Romanos 3, versículo 3, 24. E eu falei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo todos nós cometemos pecado. Mas eu expliquei para ele o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando o advogado leu essa palavra, ele falou, pastor, isso é a sentença que é o veredito que o juiz dá no final. Quando o juiz dá o veredito, ele fala, você é 3 anos e 6 meses, você pena de morte, você está livre. Então, quando ele dá a sentença, o juiz, ele fala primeiro sobre a lei. E conforme essa lei, ele dá a sentença do pecador. Uma pessoa que eu conhecia, ele era um assassino, ele matou uma pessoa e foi para a prisão. E o promotor, no começo, queria dar pena de morte para ele. Mas o advogado defendeu e, no final, o juiz ele deu a sentença para ele. Então, essa pessoa estava decorando todo o veredito daquele homem, né? Réu, senhor Parker, você matou tal pessoa. Então, você merece a pena de morte. Mas como a pessoa que você matou não era uma pessoa que você conhecia e como você estava alcoolizado, então a gente não pode ver como foi uma morte, você matou ele propositalmente. E vendo que você tem um remorso sobre isso, então a sua sentença é de 10 anos. Ele tinha decorado a sua sentença. Você merecia morrer por causa desse pecado. Mas, de acordo com essas condições e com essas leis, então nós sentenciamos a você por 10 anos. Então a Bíblia está nos falando da mesma forma. Pois todos pecaram. E todos merecem a destruição. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É essa sentença que nós damos, que você é justo. E aquele advogado falou, olha, pastor, isso daqui é a sentença final. Isso daqui quer dizer que já acabou. Isso é um veredito que diz que todo pecado acabou. E lendo toda a Bíblia, isso se tornou uma grande força para mim. Eu também sou uma pessoa assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu era uma pessoa assim, uma delas. Eu cometi pecado. Por isso Deus não conseguiu realizar a sua glória. Por isso, por meio de Jesus Cristo concedendo a sua graça e redenção, a Bíblia diz que nós fomos justificados gratuitamente. Então, o que é mais importante aqui nessa Bíblia? A gente pode separar em 2 coisas. Primeiro, o resultado do trabalho do homem. Segundo, o resultado do trabalho de Deus. O resultado do trabalho do homem o homem pecou. Nós cometemos sujos pecados.
Então, o resultado do que nós fazemos, sendo bom ou mal, não importa. É a gente ter cometido o pecado e a gente merecer a destruição. Independente de quem seja, fazendo bem ou mal, inteligente ou burro, sensato ou insensato. Por mais que seja uma pessoa bondosa, quando a gente vê o resultado, acabou em pecado. Por mais que seja uma pessoa fiel, quando a gente vê o resultado, é pecado. Então, por mais boa que a pessoa seja, fiel, quando a gente vê o resultado, todos os seres humanos, Deus decidiu sendo todos nós pecadores. Em Romanos 3, versículo 23, está falando sobre a obra do homem. Mas no versículo 24 não está falando do homem, mas está falando do que Deus fez. No versículo 23, o resultado do que o homem fez foi ter cometido pecado e somente poder receber maldição. Mas no versículo 24, o resultado da obra de Deus, nós, sujos pecadores, Ele nos justificou. É a mesma coisa na palavra de Lucas, capítulo 15, do filho pródigo. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24, se a gente vê cuidadosamente, é a explicação de Lucas, capítulo 15. No versículo 23, está falando, Romanos 3, versículo 23, está falando de uma forma muito simples que todos os homens pecaram. Mas em Lucas 15 está dando detalhes. Como o filho mais novo cometeu pecado, ele tomou as partes do bens do pai, e ele foi para uma terra distante, e ele gastou tudo de uma forma dissoluta com as prostitutas, acabou seu dinheiro, e ele foi cuidar dos porcos, e não havia quem desse alimento para ele, e ele começou a comer as alfarrobas dos porcos. A Bíblia está falando dessa condição miserável do pecador. Mas esse filho pródigo voltou para o pai. Até aí é o resultado da obra dele, que ele fez. E depois que ele voltou para o pai, aparece o que o pai fez. O pai disse, trazer as melhores vestes, ponde o anel no dedo, sandálias nos pés, matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Então, ele estava usando um trapo velho, sujo, e tinha voltado, ele estava com roupa suja e imunda. Mas quando ele voltou para o pai, e o pai começou a trabalhar, acabou a sujeira, o filho ficou limpo, ficou santo, se tornou glorioso. Ele foi transformado de uma forma abençoada. Então, na nossa vida espiritual, então aparece uma separação exata. Quando eu trabalho ou quando Deus está trabalhando? Quando o ser humano trabalha e, através desse trabalho, querer se tornar bom, o resultado do seu trabalho é sempre pecado, é sempre sujeira, você sempre vai ser chamado de pecador. Mas, pelo contrário, não você, mas quando você vê a obra que Jesus Cristo fez, independente de que sujo pecador seja, porque Deus nos justificou, nós fomos justificados, nós recebemos a justiça, a santidade, a perfeição de Deus. Então, isso é uma coisa tão surpreendente. As pessoas que têm o resultado da sua obra, elas jamais podem dizer que elas são justas. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja. E elas sempre estão presas no pecado.
sempre estão sofrendo por causa do pecado. É algo muito simples. Por quê? Porque é o resultado do que elas estão fazendo. Nós dizermos que acreditamos em Deus, nós estamos falando não do resultado do que nós fizemos, mas é o resultado do que Deus fez. Então, eu sou falho, por isso eu acredito em Deus. O resultado do trabalho de Deus, quando o filho voltou com aquele trapo sujo e velho, quando o filho voltou assim, o pai o transformou em limpo e justo. Então tem duas coisas. Se você estiver esperando no que você fez e na sua obra, da sua boca a gente nunca vai poder tirar a palavra que você é pecador. Mas se você botar no seu coração o que Deus fez, você vai poder corajosamente falar, eu sou justo, eu sou santo. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Noé era homem justo. Como Noé pode se tornar um homem justo? Então vamos ver Gênesis 6, versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé recebeu graça do Senhor. Se Noé fosse um homem perfeito, não cometesse pecado e se tornasse justo, é assim, pela sua obra ele não precisava receber graça do Senhor. Quem precisa receber graça do Senhor? Não é uma pessoa que é falho, fraco, pecador e sujo. Não é esse tipo de pessoa que precisa receber graça. Então, Noé ter recebido graça diante dos olhos do Senhor está falando que Noé tem muitos pecados. Ou seja, não existe nenhuma pessoa que não comete nenhum pecado. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, independente do homem que seja, Deus não viu bondade nenhuma no homem. Deus não conseguiu descobrir nenhuma justiça no homem. Então, dentro de todos os homens, somente existia pecado. Noé também cometeu pecado. Mas como Noé pode se tornar justo? Então, o filho pródigo, ele se esforçou para sair daquele trapo. Mas como ele pôde ficar limpo? Como ele pôde ficar santo? Como o filho pródigo pôde se tornar perfeito? Não foi através dele, mas foi através do pai dele. Pensem, pessoal. Se Deus quiser te limpar, Ele não consegue te limpar? Se Ele quer te santificar, Ele não vai conseguir te santificar? Para nos limpar, para nos santificar, para nos justificar, Ele fez com que seu filho fosse crucificado. Então, Deus fez seu filho ser crucificado. Foi para nos limpar, santificar e justificar. Então, se Deus mandou seu filho para nos santificar, se Deus ainda não conseguiu nos santificar e nos justificar, então Deus somente pode ser alguém que fracassou. Deus querendo te justificar, santificar, se você continua sendo pecador. Então Deus é um ser que não conseguiu fazer aquilo que Ele queria fazer, então Ele fracassou. Se você dizer que ainda tem pecado, não quer dizer que qualquer coisa, mas é que Deus errou, Deus fracassou. Deus jamais fracassou. Todas as coisas Ele cumpriu. Se Deus mandou seu Filho para nos libertar do pecado,
Quer dizer que Deus mandou seu Filho e nos salvou do pecado. Mas porque nós não temos olhos para enxergar o mundo de Deus, nós não conseguimos acreditar em Deus. Nós dependemos daquilo que está na nossa cabeça, no nosso pensamento. Está escrito, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como Noé pode se tornar justo? Como ele pode se tornar íntegro? Como ele pode andar com Deus? Não é porque Noé fez alguma boa obra. Não é porque ele fez justiça que ele se tornou justo. É porque Deus o justificou que ele se tornou justo. Uma criança falar que ela está limpa, não é que ela deixou de fazer xixi ou cocô, mas foi porque a mãe limpou essa criança de uma forma limpa. Por mais que se chame criança limpa, se a mãe deixar ela um dia, então essa criança vai estar cheia de xixi e cocô nela. Então a criança pode estar cheia de cocô e de xixi, mas porque a mãe limpa ela todos os dias, ela pode ficar limpa. Dessa mesma forma, nós cometemos sujos pecados e maus pecados. Mas porque Deus nos lava, é por isso que nós somos limpos. O filho pródigo estava no chiqueiro e depois voltou para casa. Mas, antes do tempo passar, ele realmente foi feito. Depois, com o passar do tempo, ele foi lavado, justificado, santificado. Lá no chiqueiro, ele queria ser limpo. Lá no chiqueiro, ele queria comer comidas boas, mas não conseguia. Ele queria encher sua barriga, mas não conseguia. Mas na casa do pai, quando o pai começou a falar e as palavras começaram a sair da boca do pai, num breve momento, essa sujeira do filho foi embora. E assim, o filho mais novo, ele pôde vestir uma roupa bonita por causa do pai. Ele estava colocando um bom anel que o pai havia preparado. Ele pôde comer um novilho cevado porque mataram. Então, o pai fez tudo, o filho não fez nada. É a mesma coisa na sua vida espiritual. Você fazendo bem, cumprindo os mandamentos, sendo fiel. Assim, se você quiser se tornar santo, justo e limpo por causa disso, você somente pode permanecer sujo, mau e imundo. Por isso, se o Pai te santificar, você vai ter uma santificação perfeita. Se o Deus te lavar, sem nenhuma sujeira sequer, você vai ser uma pessoa limpa. Se Deus lhe justificar, você vai se tornar justo. Então, pelo sangue de Jesus, Jesus já cumpriu todas essas coisas. Ele já nos justificou, ele já nos santificou, ele já nos glorificou. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, está falando que Noé era homem justo. Então, Romanos 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Noé, você é justo. Cristo vai vir e ele vai morrer na cruz pelos seus pecados. Então, Noé é justo, Deus falou. Então, ele não estava falando só para Noé. Deus também falou isso para Abraão. Você é justo. E assim, Abraão, ele ganhou a justiça.
Deus falou somente para Abraão que ele era justo. Deus também falou para o apóstolo Paulo que ele era justo. Foi só para o apóstolo Paulo? Falou também para o pastor Oxupar que você é justo. Para cada um de nós, Deus falou que nós somos justos. Então, se vocês reconhecerem o pecado que vocês cometeram, vocês também têm que reconhecer o Jesus Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados. Quando vocês reconhecem que vocês são pecadores, que cometeram pecado, vocês têm que reconhecer o Jesus Cristo também que morreu na cruz, que te justificou. Então, isso é tão incrível. Então, teve um momento em que o filho pródigo era limpo e teve um momento que ele era sujo. Todas as pessoas têm um momento que elas são sujas e um momento que ela é santa. Na época de Noé também teve um momento que teve pessoas que eram sujas e outras limpas. Quem era suja? Era a pessoa que dependia da sua própria justiça. Quem é a pessoa justa? Que assim como Noé, eu não consigo ser justo por mim mesmo, mas Deus me justificou. É a pessoa que depende da justiça de Deus. Hoje em dia também existem esses dois tipos de pessoas. O pecador e o justo. Há esses dois tipos de pessoas. Quem é pecador? A pessoa que depende da sua obra. Mas pelo contrário, quem é justo? A pessoa que não depende de si mesma, mas a pessoa que depende de Deus, do que Deus fez. Isso é tão incrível que não tem nem como expressar. Queridos audientes, não somente olhem para o que você fez, mas olhem para o que Jesus Cristo fez. Se vocês olharem para o que vocês fizeram, vocês sempre serão sujos. Mas se vocês olharem para o que Jesus Cristo fez, nós somos justos e santos. Eu espero que vocês dependam do que Jesus fez. Que vocês olhem para o que Jesus Cristo fez. Eu desejo com que vocês aceitem esse fato. Você pode não ser justo por si mesmo, mas porque Jesus, ele te justificou. Eu desejo com que vocês aceitem pela fé o que Jesus Cristo fez. Muito obrigado. A próxima vez eu falarei mais. Até logo. Obrigado.